Muito bem, senhores. Então vamos dar início à nossa aula de Direito Tributário 1 da Universidade Santa Cecília. E vamos prosseguir com aquilo que vínhamos falando desde a aula passada, relativamente ao enfrentamento de cada uma das espécies tributárias. Muito bem, então o que nós vimos até aqui, não é, senhores? Nós vimos o seguinte, que o conceito jurídico de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, e que a partir da análise de qualquer exação enquanto imposição econômica, né? A partir da análise de qualquer exação e que essa exação se enquadre ao conceito jurídico de tributo do artigo 3º do Código Tributário Nacional, eu estarei diante de um tributo. Muito bem. Só que a Constituição Federal, no seu artigo 145, ela diz que tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, disso nasceu a chamada classificação tripartida, né, de classificação dos tributos. Por outro lado, a doutrina e a jurisprudência também se pacificaram no sentido de que os empréstimos compulsórios do artigo 148 da Constituição, nada obstante que a lei instituidora do empréstimo compulsório sempre preveja a restituição, e nada obstante a antinomia insolúvel contida na expressão empréstimo compulsório, porque se for empréstimo não pode ser compulsório, porque se for compulsório não pode ser empréstimo. Nada obstante tudo isso, o empréstimo compulsório é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. E, portanto, trata-se de um tributo. Então, nós temos a quarta espécie tributária: impostos, taxas, contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios. Muito bem. Só que, o que acontece? No Brasil, é preciso analisar o contexto histórico. No Brasil, nós tínhamos as contribuições previdenciárias, que eram aquelas contribuições pagas àqueles antigos institutos que não existem mais. No Brasil, você pagava o IAPAS, você pagava o INPS, você pagava o IAPTEC. O seu avô provavelmente era um filiado ao IAPTEC, quem sabe o seu bisavô. Todos esses institutos, eles foram reunidos num único instituto, atualmente, que se chama Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. E todas as contribuições a esses institutos foram, então, direcionadas para esse único. Bom, como é que funcionava a questão da Previdência Social no Brasil, antes da Constituição Federal de 88? Funcionava da seguinte maneira: você recolhia para um instituto de previdência, e porque você recolhia a um instituto de previdência, você tinha direito à saúde e aposentadoria. Basicamente era isso. Você contribuía para a Previdência Social e obtinha direito à saúde e aposentadoria. Isso mudou, senhores. A saúde no Brasil foi universalizada. Criou-se o SUS. Toda pessoa, não precisa ser cidadão brasileiro, toda pessoa residente no país tem direito à assistência médica pública
gratuita e que deveria ser de excelente qualidade. Quanto à qualidade, eu deixo aí ao alvedrio, né? Eu deixo aí ao julgamento dos senhores a questão da qualidade do serviço público de saúde prestado no Brasil. Veja, me surpreendeu aqui nessa pandemia algumas pessoas que eu conheci que não tinham plano de saúde e que foram atendidas pelo SUS aqui na Baixada Santista e foram muito bem atendidos com a Covid-19 e que conseguiram sair, etc. Agora nós estamos aí perto de um novo colapso da saúde pública brasileira e, enfim, o certo é que a saúde no Brasil, ela foi universalizada. Quer dizer o seguinte, todo residente no Brasil, não precisa ser cidadão brasileiro, não precisa de qualquer outro requisito que não da simples residência no país, todo residente no país tem direito à saúde pública e gratuita. Muito bem. E que relativamente à aposentadoria, esse novo instituto passou a ser aquele que regulamentava a questão relativa à aposentadoria. E aí veio a Super-Receita. A Super-Receita foi criada por uma lei que unificou, então, na Secretaria da Receita Federal do Brasil, o poder arrecadatório de todos os tributos federais e das contribuições previdenciárias. Muito bem. Mas vejam só, senhores, vejam o que aconteceu no Brasil e para vocês entenderem esse contexto histórico. Aconteceu no Brasil que essas contribuições previdenciárias, elas, ao longo do tempo, elas deixaram de ter caráter previdenciário e passaram a ter caráter tributário. Quando que elas deixaram de ter caráter previdenciário e passaram a ter caráter tributário? Elas se transformaram em tributos, senhores, quando passaram a ser criadas contribuições ditas previdenciárias, né, que, na verdade, não implicavam em recebimento de nenhuma vantagem. Como assim? Você tinha uma contribuição previdenciária que você era obrigado a pagar, só que pelo fato de que você pagava essa tal contribuição previdenciária, você não tinha direito a nada. Saúde foi universalizada e também não te dava direito à aposentadoria. Algumas dessas contribuições não te davam direito a nada. E aí a doutrina e a jurisprudência começaram a construir, mas que tipo de exação é essa que você contribui, mas não tem direito a nada? Então isso é imposto. Então muitos doutrinadores, na oportunidade, passaram a classificar as contribuições ditas previdenciárias, que não davam direito a receber nada, como verdadeiros impostos. Muito bem. Vejam, então, as contribuições ditas previdenciárias viraram impostos. Mas impostos não eram. Por quê? Porque, afinal de contas, tinham uma previsão orçamentária e constitucional completamente diferente. Então, como é que a doutrina ia sair deste imbróglio, né? A doutrina e a jurisprudência, então, construíram a figura jurídica da chamada contribuição especial. A partir da redação do artigo 149 da Constituição, já em sua primeira edição, lá em 1988,
que diz que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Então, contribuições sociais. Vejam, nós vamos ver que nós temos várias contribuições sociais. PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. São contribuições sociais que as empresas pagam, que as pessoas pagam, mas que não lhes dá direito a receber do Estado nenhuma espécie de contraprestação. Então, isso está se caracterizando como imposto? Sei lá, não é imposto. Muito bem. Então, fala o 149, contribuições sociais, vírgula, de intervenção no domínio econômico. Opa! O que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico? É uma contribuição que um dado setor da sociedade paga e que o governo arrecada e transfere esta contribuição para outro setor da sociedade. Contribuição de intervenção no domínio econômico. Hoje, conhecida pela abreviatura CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Mas está no caput do 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições, vírgula, sociais, vírgula, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3, 151 e 3 e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Muito bem, então estavam criadas 3 espécies de contribuição especial, vamos dizer assim, porque eu não posso chamar contribuição de intervenção no domínio econômico de contribuição social. Nem posso chamar contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas como contribuição social. Tá vênia. Então, mas eu posso chamar o PIS, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, como contribuição social. Então eu tenho o quê? Eu tenho contribuições especiais. Só que aí a Constituição foi emendada em 2002 e a emenda 39 criou a 4ª subespécie de contribuição especial, que é a contribuição para custeio da iluminação pública, sobre a qual já falei um pouco na aula em que falei sobre taxas. Porque o que foi que aconteceu? O que aconteceu foi que o Supremo Tribunal Federal disse: olha, taxa de iluminação pública é inconstitucional. Por quê? Porque nós temos que as taxas, nós temos 2 tipos de taxa. A taxa pelo exercício regular do poder de polícia e a taxa pela entrega de serviços públicos. Só que a taxa pela entrega de serviços públicos tem que ser decorrente de serviços públicos que sejam específicos e divisíveis. Específicos e divisíveis. Muito bem. E a iluminação pública não é um serviço público específico e divisível. A iluminação pública é um serviço público difuso, ou seja, entregue não no conceito de serviço uti singuli, ou seja, entregue a uma pessoa especificamente e a outra pessoa especificamente, mas uti universi, ou seja, a todos de uma vez só, sendo impossível mensurar quanto você entrega de iluminação pública a cada indivíduo considerado. Então, a Constituição Federal foi emendada, foi criado o artigo 149A, que diz que os municípios e o Distrito Federal poderão instituir
contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, incisos 1 e 3. E o parágrafo único diz que é facultada a cobrança da contribuição que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Então vejam, senhores, com isso, o que nós temos? Nós temos, então, que as contribuições ditas especiais, não é? Elas são, portanto, 4. Quais são essas 4 contribuições especiais previstas pelo artigo 149 da Constituição? São as contribuições de intervenção no domínio econômico, as contribuições de interesse das categorias econômicas ou profissionais, as contribuições sociais e as contribuições para custeio da iluminação pública. Muito bem. Então isso está fixado no artigo 149A da Constituição e no artigo 149 da Constituição e no artigo 149A da Constituição. E aqui vai uma crítica que toda a doutrina do direito tributário faz em relação à disciplina das contribuições. É que a disciplina das contribuições, senhores, ela praticamente tornou aquilo que a gente chamava de sistema tributário nacional no que o Alfredo Augusto Becker chama de manicômio tributário. Alfredo Augusto Becker escreveu um livro que chama-se Teoria Geral do Direito Tributário. E nesse livro do Alfredo Augusto Becker, ele pondera que essa disciplina das contribuições dessistematizou o que antes era um sistema. Por que dessistematizou? Por uma razão muito simples. Prestem atenção. Quando eu falo sistema, eu pressuponho alguma coisa fechada. Então, veja, nós temos impostos. Quais são os impostos? Estão lá nos artigos 153, 154, 155, 156 da Constituição. Competências privativas das pessoas jurídicas de direito público. Aí nós temos as taxas, que são de competência comum, mas só podem ser cobradas em face da entrega de serviços públicos ou em face do exercício regular do poder de polícia. Aí nós temos as contribuições de melhoria, que só podem ser cobradas em face de obras públicas, das quais decorram necessariamente valorização imobiliária. Aí nós temos os empréstimos compulsórios, que são tributos de caráter eminentemente excepcional, cobrados ou em face de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ou em face de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, previstos lá pelo 148. Agora, quando chega o artigo 149 e diz que a União pode criar contribuições de intervenção no domínio econômico, primeiro, sem especificar quais, quantas, qual o limite para a instituição das contribuições de intervenção no domínio econômico? Não há limite. Então, se não há limite, eu não tenho mais sistema. Eu tenho, Alfredo Augusto Becker chamou de manicômio tributário. Eu diria que é uma balbúrdia tributária. Enfim, não há sistema. Por que não há sistema? Porque quantas contribuições sobre quais fatos geradores pode o poder central criar? Quantas? Não há limite. Então vejam o que aconteceu e vejam o que acontece. O 149 autorizou a chamada contribuição de intervenção no domínio econômico. Nós vamos voltar lá no artigo 4º do CTN, que diz que a denominação e demais características formais
adotadas pela lei são irrelevantes, né, para determinar a natureza jurídica da exação. Ou seja, não importa o nome que o legislador deu a uma dada exação, essa exação será um tributo sempre que estiver dentro do conceito jurídico de tributo do artigo 3º do CTN. Muito bem. Então criou-se uma contribuição chamada, com esse nomezinho, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico que incide sobre combustíveis e lubrificantes. Há uma alíquota, sabe de quanto? 10%. Existe uma contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis e lubrificantes. Toda vez que você enche o tanque do seu carro, você não percebe, mas você está colocando juntamente com o combustível, no preço do combustível, 10% de contribuição de intervenção no domínio econômico sobre combustíveis e lubrificantes. Muito bem, muito bom. Então tem uma, não, mas uma só. Vamos fazer outra coisa. Vamos criar uma contribuição de intervenção no domínio econômico sobre remessa de valores para o exterior. Então, toda vez que uma empresa remete valores para o exterior, quer seja a título de importação de serviços, quer seja a título de pagamento de royalties e direitos de marca, essa empresa que remete esse recurso para o exterior tem que pagar 10% de contribuição de intervenção no domínio econômico. Difícil é explicar isso para o seu parceiro estrangeiro lá fora. Vamos imaginar, eu sou uma empresa que importa serviços de alta tecnologia e eu tenho que pagar por esse serviço. Quando eu vou pagar, eu digo, olha, além do imposto de renda sobre remessa de valores para o exterior, que é de 15%, eu tenho que pagar PIS e COFINS, que são duas contribuições sociais, que dá mais 10%. Mas além do imposto de renda e PIS e COFINS, eu também tenho que pagar mais 10% de contribuição de intervenção no domínio econômico. Aí o seu parceiro estrangeiro vai dizer, mas que diabo é isso? Você não sei, criaram aqui, está na lei, eu sou obrigado a pagar. Isso onera ainda mais o meu custo para remeter valores para o exterior. Bom, quero saber se isso é justo, se não é justo. Veja, senhores, aqui em direito tributário não se discute se é justo ou não é justo. Nada aqui é justo, nada. Mas a gente tem que analisar o seguinte, é constitucional? É válido? Tem autorização constitucional? Foi criada nos termos determinados pela Constituição? Foi, então é válido. Então temos duas contribuições de intervenção no domínio econômico. Muito bem. Só que aí, vejam só, nós temos na nossa economia várias exações, imposições econômicas. E nessa quantidade imensa de exações, o Supremo Tribunal Federal vai classificando todas as exações que ele não consegue classificar nem como imposto, nem como taxa, nem como contribuição de melhoria, nem como empréstimo compulsório. Ele classifica como contribuição de intervenção no domínio econômico. Aí eu faço até uma pilhéria, né? Eu faço uma pilhéria, um xiste com meus alunos. É o seguinte, presta atenção. Vou te dar uma dica, hein? Em direito, se você não sabe o que é uma coisa, você fala que é um instituto. Por quê, senhores? Porque tudo em direito é um instituto. Não tem nada que não seja um instituto. Se você disser que é um instituto, tá certo. Então, se você não sabe o que é, dica do seu professor de direito tributário, diga que é um instituto. Agora, se você não sabe classificar, você não sabe o que é, quanto mais classificar, você vai dizer o seguinte, não sei classificar, então é um instituto, tudo é um instituto. Não sei classificar, então é sui generis.
Tudo que você não sabe classificar, você diz que é sui generis. Não tem problema. Então, tudo pode ser um instituto e pode ser sui generis. Agora, preste atenção nesse negócio. Se você tem uma exação, uma coisa, algo que lhe é cobrado, uma prestação pecuniária compulsória em moeda em cujo valor ela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, e não é um imposto, não é uma taxa, não é uma contribuição de melhoria, não é um empréstimo compulsório. Que diabo é isso? Senhores, é um instituto sui generis do direito tributário, qual seja uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Não fica bacana? Fica lindo. Foi exatamente o que o Supremo fez em relação a um tal adicional de frete para renovação da marinha mercante. Existe uma exação no Brasil chamada adicional de frete para renovação da marinha mercante. Esta exação, ela incide a uma alíquota baixinha, 25% do valor do frete internacional. Então imagine você, todo produto que chega no Brasil, importado do exterior, para cada $1.000 pagos de frete internacional, esse importador tem que pagar $250 de adicional de frete para renovação da marinha mercante. Qual marinha mercante? Aquela que nós não temos. E se não temos, não podemos renovar. Quem arrecada esse tal adicional de frete para renovação da marinha mercante? A União Federal. Isso vai para um fundo de marinha mercante que acaba indo aí para o orçamento da República e que é, sim, data vênia, um tributo, e que é um instituto sui generis do direito tributário brasileiro, qual seja classificado pelo Supremo Tribunal Federal como, adivinha o quê? Contribuição de intervenção no domínio econômico. É o que nós temos. Então, o adicional de frete para renovação da marinha mercante, incidente a uma alíquota de 25% sobre o valor do frete internacional, é mais uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Então nós já estamos em 3. Mas o grande problema e a grande crítica que se faz às tais CIDs é que não existe um limite constitucional para a sua instituição. Poderão ser criadas outras 20, 30, 40, 50, quantas eles bem entenderem. Não, vai ter agora contribuição de intervenção no domínio econômico sobre farinha de trigo, sobre farinha de rosca, sobre farinha de soja, sobre o que eles bem entenderem. E nós vamos colecionando contribuições de intervenção no domínio econômico e o que é pior, o Supremo Tribunal Federal, coloquei aqui, num acórdão de 2009, em que foi relator o ministro Eros Grau, já aposentado, ainda vivo, fixou um entendimento no sentido de que a dispensabilidade de lei complementar para a criação de contribuições de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais. Então, não precisa lei complementar, ou seja, podem ser criados por lei ordinária. Nisso, voltamos a uma discussão que eu sempre repiso para vocês, prestem bem atenção. Precisa lei complementar para criar imposto? Precisa, está no 146 da Constituição. Precisa lei complementar para criar taxa? Não precisa. Por quê? Porque não tem determinação constitucional nesse sentido. Precisa lei complementar para criar contribuição de melhoria? Não, não precisa, porque não tem determinação constitucional nesse sentido. Precisa lei complementar para criar
empréstimo compulsório precisa, porque está no artigo 148 da Constituição. Então, para imposto precisa, para taxa não precisa, para contribuição de melhoria não precisa, para empréstimo compulsório precisa e para contribuição especial não precisa, para nenhuma delas, que são 4: contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse das categorias econômicas e profissionais, contribuições sociais e contribuições para custeio da iluminação pública. Vamos ver uma por uma. Acabamos de ver a CID. CID 1, combustíveis. CID 2, remessa de valores para o exterior. CID 3, adicional de frete para renovação da marinha mercante. Veja, volto ao artigo 4, porque o nome não interessa. Não importa o nome que o legislador tenha adotado para uma dada exação tributária. É um tributo? É. Que espécie de tributo? Estamos classificando. E aí perguntas, e o fundo de garantia, hein? O que é fundo de garantia? Senhores, fundo de garantia não é tributo. Tem sido discutido pela doutrina e pela jurisprudência que fundo de garantia não é tributo. Por que não é tributo? Veja, eu sou seu empregador, emprego você, tenho que depositar todos os meses? Fundo de garantia, 8% do seu salário. Quando você é despedido, você tem direito a levantar. E se eu não depositar? Você vem com uma reclamação trabalhista, fazemos um acordo e digo, olha, eu te pago tanto, isso já inclui eventuais contribuições ao FGTS. E tudo bem. Então vejam, é uma exação em que inclusive podemos aí transigir. Isso não tem nada a ver com a questão da multa relativa ao não recolhimento do FGTS. Se a Delegacia Regional do Trabalho te surpreender sem recolher o FGTS dos seus empregados, você vai receber uma multa, porque é obrigatório o recolhimento. Mas nem por isso o FGTS é um tributo. Discute-se isso muito, mas eu estou te falando a jurisprudência. Já vimos acórdãos isolados aí dizendo que contribuição ao FGTS é mais uma CID, mais uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Mas não é maioria, é uma coisa esparsa. Muito bem. Vejam só. O que eu quero mostrar para vocês é que o artigo 149, a 149 da Constituição, na verdade criou uma possibilidade infinita de criação de contribuições de intervenção no domínio econômico, das quais nós conversamos aqui sobre apenas 3. Mas nesse momento já pode existir outra que a gente nem saiba, né, tenha sido criada ontem, né, sobre algum fato gerador que a gente desconhece e criado por lei ordinária. Um minuto só que eu vou trocar a gravação e volto em seguida. Um minuto, por favor.